pastor Luiz, a pastora Edneia, vai estar falando sobre criação de filhos, né? Então, como sempre, máximo da sua atenção, o tempo passa rápido, eu vou ser bem breve. Quer falar alguma coisa, pastor? Saudação, pastora? Lorena? Amados, então vamos lá que o tempo é breve. O porquê Deus colocou, né, em nossos corações dos jovens aí esse tema fé. Porque está escrito em Hebreus 10:38 assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. E enquanto eu estava buscando de Deus, né, na minha casa, uma palavra, eu pensei como pregador, né, trazer uma mensagem, entre aspas, né, mais aprofundada, sobre fé, né, a cabeça da gente que prega, pensa muitas coisas, mas sempre a gente pede uma direção para Deus. E Deus então disse assim para mim: a fé que me agrada é a fé que se posiciona. A fé genuína, a fé que agrada a Deus, é a fé que se posiciona. E dentro disso, eu quero mostrar a vocês, né, como sempre, eu quero provocar vocês nessa noite. O pastor diz, vai doer, e eu estou dizendo que eu quero provocar vocês, nessa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, no máximo em 15 minutos. Em Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 35, vocês sabem, que acompanham aqui a igreja, o pastor deu um ensinamento, né, uma pregação sobre Daniel, e no capítulo 2, versículo 31, Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma estátua, e a estátua era bela e formosa. Só que nesse texto, diz que uma pedra que estava sobre o monte, essa pedra então rolou, e essa pedra derrubou então a estátua, e tomou toda a terra. E nesse texto, o que a Bíblia nos traz de ensinamento para nós aqui nessa noite? O que Deus mostrou para Nabucodonosor e deu uma interpretação para Daniel, é duas coisas que eu quero falar aqui com vocês. A primeira é que Deus mostrou para Nabucodonosor como tudo vai terminar, e não é isso que eu quero falar. Mas também mostrou para Nabucodonosor como é o mundo espiritual. Então eu começo dizendo aqui para vocês, para nós irmãos, família, pais e filhos, né, e jovens, só existe biblicamente dois povos, pastor Luiz, pastora Edneia e minha esposa. Só existe dois povos na Bíblia, que é do reino da pedra e do império da estátua. Então, eu faço essa pergunta para você nessa noite: de qual lado você está? Qual reino você pertence? Vocês pertencem ao reino da pedra, que é o reino de Deus, ou vocês pertencem ao império da estátua? Porque biblicamente não existe um terceiro povo, não existe outros povos, só existe dois tipos de povos na Bíblia, no mundo espiritual: o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. E amados, é tão interessante que ambos os reinos trabalham na mente, no coração e nas ações dos seres humanos. Eu vou repetir: ambos esses reinos trabalham na mente, no coração e nas ações das pessoas. Compreenderam? E eu mostro para vocês na Bíblia. Então, primeiro falando do reino de Deus, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos.
Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel, sobre o reino dele. Pegue os meus mandamentos e ate em suas mãos ações, e também guarde no seu coração, porque quando fala de mente, fala de coração. Não te lembra alguma coisa parecida? Porque o império das trevas sempre quer copiar o reino de Deus. Então eu quero mostrar aqui para você, Apocalipse capítulo 13, verso 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa. Ou seja, ambos os reinos trabalham na vida das pessoas, no coração, que é a mente, e nas ações. E tem muita gente que acha, pastor, que o que está escrito aqui em Apocalipse 13, verso 16, só irá acontecer no futuro. Ah, mas quando o anticristo aparecer, eu não vou receber a marca da besta. Mas eu quero mostrar para vocês que esse império que Deus mostrou para Nabucodonosor, ele já opera desde muito tempo. 1 João 4,3 diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Amados, esse congresso, por Deus, quer trazer um alerta para nós, para vocês que são pais, nós que somos pais, porque enquanto muitos pais estão dormindo, o reino do império da estátua está agindo na vida do seu filho, na mente, no coração e nas ações. Porque tem pessoas que acham que as coisas só vão piorar lá na frente, que Satanás vem de outras formas. Não, o império das trevas já está operando na mente e nos corações e nas ações das pessoas. Pastor Luiz, pastor Edneia e Lorena, enquanto muitos pais estão sentados, perdoe a expressão, mas é necessário falar, enquanto muitos pais estão sentados com a bunda no sofá, fazendo nada, o império da estátua está investindo no seu filho 24 horas por dia. 24 horas. Porque esse império age aqui, ó, e age aqui, da mesma forma como o reino de Deus. Porque é uma luta. Porque quando entra dentro deste lugar, é tudo ao contrário. Mas por quê? Porque lá fora, esse império trabalha 24 horas na sua mente, no seu coração, para perverter as suas ações, de forma que sem vocês perceberem, vocês estão caminhando para o inferno. Vamos lá. E o que o império das trevas faz? Estou aqui por Deus para esclarecer para a amada igreja, para nós, que eu sou pai, meu filho está ali, estou nessa missão também. Então eu quero esclarecer duas formas que o império das trevas age, na mente, no coração e nas ações. A primeira é através da sedução. Todos me ouvem, amém? Sedução. Apocalipse capítulo 17, verso 3 e 4 diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia e da sua fornicação. Essa mulher aqui é a falsa igreja, é o falso império, disfarçado de reino de Deus, que Satanás tem usado nos dias de hoje. Vou ser bem claro, pastor, é o falso cristão, é o falso crente, é o falso evangélico,
que está cheio de poder, cheio de grandeza, cheio de riqueza, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, cheio do mundo, mas está cheio de abominações dentro do cálice que ele carrega. Então o império da estátua, na qual Satanás já opera nos dias de hoje, ele primeiro opera através da sedução. Você não reparou como está o seu coração? Seduzido pelo mundo? Deixa o Espírito Santo, irmãos, sondar você agora, nos sondar. Não percebeu como está o seu coração? Como o seu coração entrou aqui nessa noite, preocupado com as riquezas desse mundo? Isso é ação do império das trevas. Porque essa mulher estava bela, com ouro, pedras preciosas. Eu não vou ler o texto, mas João ficou admirado com essa mulher. E quantas pessoas estão admiradas com aquilo que não é de Deus? E os homens de Deus estão suando para tirar isso da mente e do coração das pessoas. E nós somos os errados. Mas nessa noite, irmãos, Deus está aqui para libertar o seu coração. Deus está aqui, Pai, para libertar o seu coração, para libertar a sua mente, para que as suas ações, as nossas ações sejam mudadas. Então esse império, ele age através da sedução. Quando você liga a televisão, meu irmão, o que tem na televisão? Sedução. Sedução. O tempo inteiro os nossos filhos são seduzidos. O tempo inteiro nós temos sido seduzidos por esse império que quer perverter a sua mente, o seu coração e mudar as suas ações, sem você perceber. Então é a primeira ação do império das trevas. A segunda ação, e é também muito forte, pastor Luiz, pastor Edneia, Lorena, que é corromper o sagrado. Vou até tomar uma água aqui, meu Deus. Essa segunda ação do império das trevas, ela corrompe o sagrado. Porque essa mulher, que é a falsa igreja, a falsa religião, vamos dizer assim. Porque hoje, os homens de Deus, que buscam santidade, buscam seriedade, buscam compromisso, eles estão sendo chamados de religiosos. Enquanto os que podem tudo são os poderosos. Mas está aqui a visão da mulher assentada na besta. Irmãos, preste atenção. Eu falo muito com os jovens aqui. Pastor, o que você acha disso aqui? Eu falo com eles assim: leiam a Bíblia de vocês toda. Toda. Quer ouvir alguém? Leia a Bíblia primeiro. Porque quando você lê a Bíblia, você descobre a verdade. O reino da pedra. O reino de Deus. Então a segunda ação é corromper o sagrado. Ou seja, dentro do cálice tinha abominações, estava cheia de blasfêmia. O problema é quando o sistema começa a parecer santo. É quando as coisas que outrora para a igreja primitiva era algo escandaloso, agora não, parece normal. Escutar uma outra música parece normal. Frequentar lugares, boates, forrós, quadrilha, parece normal. Mas aquela mulher, assentada na besta, estava com blasfêmias, com cálice sagrado, irmãos. Preste atenção nisso. Esse reino do império das trevas, ele está corrompendo o sagrado e enganando milhares de pessoas. É quando a fé deixa de confrontar o poder da estátua. Não podemos mais falar de pecado. Não podemos mais falar contra o amor ao dinheiro, contra a avareza, contra a lascívia. Não podemos. Pastor Luiz aqui, um dia Deus ministrou aqui, mostrando o coração dele. Por quê? Simplesmente porque Deus tem usado ele para falar a palavra de Deus, o reino da pedra. Mas infelizmente as pessoas não têm lido a Bíblia. E essa mulher é o retrato do império das trevas.
infelizmente, irmãos, mas isso é para o nosso bem. Talvez no mundo espiritual você está igual essa mulher, achando que está abafando, mas está cheio de abominações e corrompendo o sagrado, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. É quando a religião deixa de denunciar a injustiça. É quando o altar deixa de ser profético e vira uma vitrine. Hoje, se a gente pedir 6 meses para esperar, para a gente conhecer a pessoa, está errado. Está errado, pastor. Porque o altar virou vitrine. As pessoas querem reconhecimento, mas a mulher assentada na besta, ela estava formosa. Ela queria glória, pastor Edné. E é isso que as pessoas querem, glória. Glória, dinheiro, poder. Mas esse é o império da estátua. E eu termino aqui dizendo que a pedra, na visão de Daniel, ela não se misturou com a estátua. A pedra não parou no ombro da estátua e a estátua ficou dando toquinho de jogador. A pedra destruiu completamente a estátua, nos mostrando, sabe o que? Que o reino de Deus não tem comunhão, não tem pacto. Não existe, irmãos, comunhão entre o reino de Deus e o reino da estátua. Não tem comunhão, meu irmão. Não existe comunhão. O reino de Deus, ele veio para destruir as obras de Satanás. E eu passo essa palavra para o pastor, acho que a minha esposa vai dar um complemento, dizendo para nós, nós precisamos tomar uma decisão. A fé que agrada a Deus é a fé que se posiciona. Não adianta você ser uma coisa aqui e outra coisa no seu trabalho. Não adianta você ser uma coisa aqui, outra coisa lá fora, na sua casa, como marido, como esposa. Não adianta. Ou você serve a Deus, ou você serve a estátua. Se você está em cima do muro, você pertence ao império das trevas. Pois a fé que agrada a Deus é aquela fé que se posiciona em todos os lugares. Quer falar alguma coisa? Oh, glória. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero louvar a Deus, por esse momento maravilhoso e honrar, a Deus também e honrar o meu esposo, e louvar a Deus pela vida dele, por ele ser esse homem que se posiciona como pai, como marido. Glória a Deus pela sua vida. E amados, esse congresso me fez cair na caixa das lembranças da minha infância. Eu tinha apenas 12 anos, quando estava acontecendo um congresso na igreja onde eu congregava, que era Deus e Amor. Minha mãe, quando eu nasci, já frequentava lá, eu cresci, sendo ensinada, frequentando a igreja Deus e Amor. E ela me ensinou a fé, através de ver a ação dela, ajoelhada, orando, buscando ao Senhor. E da mesma forma eu cresci, seguindo esses mesmos passos, de oração, ali, de busca. E não vou estender aqui, porque vai haver outras oportunidades para eu contar aqui um pouco do meu testemunho. Eu acredito que Deus vai preparar esse momento. Mas eu cresci num lar também conturbado. E eu via minha mãe orando, e isso eu levei para a minha vida. E aconteceram algumas coisas e alguns se dispersaram pelo caminho dentro da minha casa. E só eu permaneci. E o que levou a mim a permanecer e chegar até aqui foi a fé. A fé que eu vi lá atrás, a fé que eu procurei cultivar, colocar em prática. E isso me deu forças para permanecer. E hoje eu estou aqui para poder só compartilhar um pouquinho. Obrigada, Sá, pelos 2 minutos. E eu não poderia deixar de citar aqui uma palavra que veio no meu coração para poder falar com vocês. Vai ser bem rapidinho, que se encontra lá em Tiago. Eu escrevi aqui atrás. Tiago 2,17, que vai falar. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de ações, está morta.
Então, amados, o que eu creio que Deus está fazendo aqui também, e irá fazer através desse congresso, né, que se iniciou hoje, é trazer um despertamento da fé dentro do coração dos pais e dos filhos. Porque é um tempo que está muito conturbado, é muita ideologia, são muitas coisas que estão tentando enfiar para dentro da mente das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes. E isso, amados, atrapalha muito, né? Tenta tomar o lugar da fé que está sendo formada. E isso é muito perigoso. Então, eu creio que é Deus mesmo que está trazendo esse alerta, esse despertamento da fé no coração dos pais e dos filhos. E eu quero te dizer nessa noite, se há algum pai aqui, alguma mãe, que a sua fé está morta, que o Senhor possa vivificar ela nessa noite, que o Senhor possa vivificar a fé dos filhos que aqui estão presentes, para que eles possam vencer, romper, sabe, as tribulações, as aflições dessa vida, porque tudo aqui é passageiro, né? Mas a fé, ela permanece. Ela nos leva a permanecer, ela nos leva a continuar, a prosseguir, independente do que acontece nas nossas vidas, independente do que acontece no meio da nossa parentela. Ele nos faz permanecer fiéis. Amém? Louvado seja Deus. Vou passar para o pastor agora. Oh, glória, hein? A fé, a esperança e o amor, né? Boa noite a todos, que a graça e a paz esteja presente na vida de cada um de vocês. É um privilégio poder fazer parte desse congresso e poder aqui trazer a mensagem de Deus para vocês, pais, e também para os filhos que aqui estão ouvindo. O tema que foi me passado é criação de filhos. Vamos entender algo primeiramente. O que significa criar? Criar significa dar existência a algo. Eu estou falando sobre criação de filhos. Criar é dar existência a algo, gerando a partir do nada ou de algo pré-existente. Quando nós falamos de criação de filhos, estamos falando de algo que vai ser gerado na criança, algo que formará o caráter dessa criança. E o que nós precisamos entender é que nós já temos o que nós precisamos. Eu vou repetir. Nós já temos o que precisamos. Pastor, eu sou um pai. O que eu preciso? Você precisa da palavra de Deus. Para você criar o seu filho, você precisa da palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6, 7, eu quero até ler aqui para vocês. Vou ir no versículo 1. Diz assim: esta é a lei e os decretos e as ordenanças que o Senhor seu Deus ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, olha só, desse modo, vocês, pais, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor. Presta bem atenção nisto, que eu vou repetir novamente. Vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor. Quando vai haver temor? Quando ocorrer dentro da sua casa o ensinamento da palavra. Quando que as pessoas, no caso os filhos, vão saber do caminho? Quando você ensinar quem é o caminho. Quando os seus filhos saberão como será o caminho, quem é o caminho, o que vai acontecer no caminho e aonde esse caminho vai levar. Quando você, pai, quando você, mãe, ensinar a palavra de Deus. O grande problema hoje dentro do lar é a ausência da palavra de Deus. Eu vou repetir.
O grande problema dentro do lar hoje é a ausência da palavra de Deus, mas não é uma ausência da palavra lida, é uma ausência da palavra em testemunho vivo. Os pais cobram, mas não dão testemunho. Os pais obrigam, mas não dão testemunho. Os pais pedem, mas não fazem aquilo que os filhos você gostaria de ver ele fazendo. Então a ausência da palavra tem levado muitos lares à destruição. Mas dando continuidade aqui. O Senhor, seu Deus, e obedecerão, olha só, todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Para que tenham vida longa. É obrigação sua, pai. É sua obrigação, mãe, pegar o seu filho, pegar a Bíblia, tirar um tempo e ensinar a palavra. É obrigação sua, pai e mãe, ensinar o seu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha desviar. Preste bem atenção em outra coisa que eu irei falar aqui nessa noite. Não transfira a sua responsabilidade para a sua mãe. Viu, pai? Que é a avó do seu filho. Não transfira a responsabilidade para o seu irmão, viu, pai? Viu, mãe? Que é o tio. Não transfire a responsabilidade para aqueles que ainda têm os seus avós, seus bisavós, o seu amigo mais íntimo. Não transfira, porque quando você transfere uma responsabilidade que é sua, você está gerando no seu filho característica de outras pessoas. É muito sério. É você que tem que ensinar o seu filho. É você que deve mostrar ao seu filho o objetivo que você tem para ele nessa terra. Não é o avô, não é a avó, não é o pai. E a transferência de responsabilidade está gerando uma geração que não sabe o que quer. Uma geração oscilante. Uma geração que se corrompe por pouca coisa. Mas continuando. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Perto está a palavra. Com a tua boca você confessa e com o coração você crê. Como que o seu filho vai acreditar no caminho, no único caminho, se você não ensina, pai? Como o seu filho vai crer, e não apenas crer, querer viver aquilo que você ensina, se você não vive? Como que o seu filho vai ler a Bíblia, se você não lê? Como o seu filho vai orar, se você não ora? Como o seu filho vai amar, sendo que você bate na sua esposa? Sendo que você, mulher, bate no pai, no marido? Como o seu filho vai aprender a amar, como Cristo nos ordena a amar, se dentro de casa não tem esse amor? Amor vivido. João vai dizer que não é só de palavras, tem que praticar. E os pais hoje não praticam. E eu vou até aproveitar, pastor Tiago. Eu sei o que os pais hoje, na sua maioria, não são todos, praticam. O reino da estátua. Não tenho tempo. Vai lá, pastor Tiago. Agora eu não posso, estou no videogame. Vai lá, Lorena. Agora eu não posso, estou no celular, estou curtindo uns videozinhos. Estou curtindo uma imoralidade. Meu filho, eu não tenho tempo agora. Minha filha, eu não tenho tempo agora. Porque o Atlético vai jogar, o Cruzeiro vai jogar, o América vai jogar. É a Copa do Mundo, é o trabalho. Uma hora eu vou te dar um tempo, meu filho. Eu vou tirar um tempo para você. Só que a Bíblia diz
que você não sabe, nem eu, o dia e a hora que a trombeta vai soar. Esse congresso é para libertar, é para despertar, é para curar, é para transformar, é para renovar, é para restaurar tudo aquilo que o homem não tem condições, só Deus. Estou aqui nessa noite como um pai. Está aqui a minha esposa, mãe de uma filha, que foi ensinada no caminho, que vive o caminho, porque aprendeu o caminho dentro de casa. E você, pai? E você, mãe? Olha o que diz a palavra. Eu entendi porque eles me colocaram por último, para passar do horário. Eu observei, a Lorena falou, deu 20. Mas amém. Diz assim, versículo 7. Ensine-as. Olha só, Samanta, jovens. Vou abrir um parênteses aqui. Com amor e carinho, filho, cobre do seu pai o ensinamento da palavra. Fala para o seu pai que você está se perdendo, porque você não vê dentro de casa aquilo que você gostaria de ver. Fala para o seu pai, para sua mãe, que você não aguenta mais ver essa briga dentro de casa. Fala para o seu pai, para sua mãe, você não consegue mais ver a desonestidade, quando ele em secreto conversa com a esposa, dizendo que fez tal ato que vocês não deveriam ouvir. Mas vocês ouviram. Vocês viram a desonestidade. Vocês viram tudo aquilo que vocês não gostariam de ver. E agora o pai e a mãe querem ensinar o filho, mas não tem testemunho. Mas a palavra diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Converse sobre elas. As escrituras, a palavra, não é sobre a minissérie, não é sobre a Netflix, não, é sobre a palavra. A palavra. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e seus portões. Ele está dizendo: cerca a tua casa, cerque os teus filhos. Pais, cerquem os teus filhos com a palavra. Ensine os teus filhos a palavra, a viver na palavra, a andar na palavra, a ter o resultado que a palavra diz que nós teremos. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Porque o seu filho está em trevas, porque não tem a palavra dentro de casa, não foi ensinada, não é ensinada, não é vivida. Crie o seu filho na palavra. Não posso deixar de falar não. Crie o seu filho na palavra. Quem transfere essa responsabilidade está permitindo o seu filho não ser como você gostaria que ele fosse. O seu filho será ou é aquilo que recebeu de você. E se houve alguma transferência de responsabilidade, de ensinamentos, o que recebeu também dos outros. O Senhor vai usar um profeta para dizer: pergunta para eles até quando eles vão costear entre dois pensamentos. Vão servir a mim ou vão servir a Baal? Hein, pai?
Eu sempre costumo brincar aqui na igreja, mas é uma brincadeira séria. Para o cara entrar lá dentro da minha casa, primeiramente eu quero saber como que trata a mãe ou o pai. Porque senão ele vai maltratar minha filha. Eu quero saber se ele é dizimista, porque senão ele é ladrão. Se rouba a Deus, vai roubar minha filha também que vai trabalhar. Que isso, pastor? Não. Ensine o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não venha desviar. Lá não vai entrar calça cagada. Que é isso, pastor? Jovens que não tiveram ensinamento cristão, que fica na porta da escola 11 horas da manhã, não quer trabalhar, porque aprendeu com o pai que tem um tal de Bolsa Família. Não vai. Não vai. Nós não estamos investindo na filha que nós temos 300 mil, 200 mil para formar numa médica, para um calça cagada entrar dentro de casa, não. Mas que é isso, pastor? É Deus que prepara, falou tudo. Assim como Abraão orientou o seu servo para que trouxesse uma das casas de Israel, lá é na minha casa. A gente ora, a gente pede, não conforme o meu e o querer da minha esposa, mas segundo a palavra. Um homem temente a Deus, obediente a Deus, que vai amar minha filha, como Cristo amou a igreja, como eu amo a minha esposa. Tem que dar minha vida por ela. Nunca levantei a mão para ela, nunca mandei ela tomar em algum lugar, nunca dormi fora da cama, nunca brigamos. Sabe o que é briga? Nunca ficamos de mal. Mas tem gente que diz, isso é impossível. É impossível para quem não tem um conhecimento bíblico, mas para quem tem, é só aceitar. É só aceitar. Vou encerrar, pastor Tiago, não dá tempo. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é sua, pai e mãe. A responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho e que ele deve andar nesse caminho também é sua. Agora ouça, sabemos que Jesus é o único caminho. Então seu filho precisa conhecer quem é o caminho e saber aonde esse caminho vai levar seu filho. É também obrigação sua ensinar o seu filho segundo os objetivos que você tem para ele ou para ela. É você, pai, quem ensina o que pode e o que não pode. É você quem deve dar o exemplo. É você que deve ensinar o amor, mas mostre esse amor dentro de casa. Ensine mostrando, fazendo. Ensine a ser honesto, mas mostre ao seu filho que você é honesto. Ensine sobre respeito, mas mostre dentro de casa, com a sua esposa, com a sua filha, os seus filhos, o respeito que você quer que eles tenham. Ensine sobre ser exemplo, mas seja primeiro o exemplo. Ensine a ter temor a Deus, mas mostre você, primeiramente, o temor a Deus ao seu filho. Pare de ensinar o que você não vive. Pare de cobrar do seu filho o que você não faz. E eu encerro. Falando de um jovem que teve como mestres a sua mãe e a sua avó. Sua mãe Eunice, sua avó Lloyd. Timóteo. Está na Bíblia. Estuda quem foi ele. Ei, mãe, ele teve ensinamentos, a ponto do apóstolo Paulo lembrá-lo dos ensinamentos da sua avó e da sua mãe. Vocês viram no ano passado, quando então a Karen fez um vídeo, o que ela disse? Você é um exemplo de fé. Porque me via orando no quarto, me via orando na sala, me via meditando, me via porque não mora mais comigo, mas se vai na minha casa, ela vê a minha esposa orando, vê a gente lendo Bíblia, sabe das coisas que ocorrem na igreja, e ela nunca ouviu lá dentro de casa essa palavra. Vamos desistir, meu bem. Vamos parar, vamos recuar. Não vai dar, pelo contrário. A Karen
pelos ensinamentos de Deus lá dentro de casa, ela faz coisas que eu fico rindo. Vou dar um exemplo. Ela teve que agora fazer um estágio no hospital lá em Roma. A fé dela é tamanha. Eu digo tamanha porque ela não consultou de imediato a nossa condição financeira. Sabe para quê? Para ela fazer um roteiro de passeio. Ela já apresentou para mim, para minha esposa, aonde ela quer ir. Estou mentindo? Quando ela apresenta, está ali os valores, eu falei com a esposa, a Karen está de brincadeira, né? Mas sabe o que ela demonstrou? Fé. Porque ela sabe qual é a minha e a condição dela. Só que ela também sabe que... Nossa! Só que a fé faz com que ela acredite que o Deus que proveu tudo isso aqui, Ele não mudou. Ele continua sendo provedor, amados. Você entendeu isso? Mas sabe por quê? Porque ensinou dentro de casa. A pastora vai falar ainda um pouco sobre as emoções, mas eu quero orar por você, pai. Eu quero orar por você, mãe, que tem colocado obstáculo para ensinar a palavra. Eu já repreendo em nome de Jesus essa ave de rapina. Isso é ave de rapina que está roubando a palavra dentro da sua casa. Ave de rapina que está vindo na sua mente e distorcendo também a palavra. Eu oro nesta noite, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, contra essa ave de rapina que tem roubado a palavra dentro dos lares. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu repreendo, Pai, todo espírito que tem provocado desmotivação no ensino da palavra, eu te repreendo em nome de Jesus. E oro para que a partir de hoje a palavra de Deus possa ser implementada, tá certo? Colocada dentro dos lares. Dentro dos lares. Você não tira tempo para almoçar? Tira tempo para ler a Bíblia com o seu filho. Não tira tempo para o churrasco? Uma horinha, irmãos. Meia hora, começa com 30 minutos. E ali você vai ver como que o seu filho vai mudar. Deixa eu passar para a pastora. Vai falar, pode falar. Amém, boa noite, graça e paz. Eu não vou falar o que eu coloquei aqui, porque já são 9, vai dar 9h40, não vai dar tempo. Eu só quero deixar um versículo bíblico. Na verdade, o Senhor me deu uma direção, né, para ensinar tanto aos pais quanto aos filhos nessa noite, sobre como criar filhos emocionalmente saudáveis à luz da palavra. Mas é uma palavra bem extensa, então nós vamos deixar para outra oportunidade, porque nós ainda temos que orar pelos pais e pelos filhos. Eu só quero aproveitar a oportunidade, né, pastor Tiago, Lorena, pastor Luiz aqui também falou, e deixar uma palavra de Deus para vocês, pais. Salmo 127:3 vai dizer assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Vou repetir: eis que os filhos são herança do Senhor. Herança no hebraico quer dizer propriedade. Ou seja, o que o apóstolo Paulo, aliás, isso aqui é Salmos. O que ele está querendo dizer para nós aqui? Filhos, eles pertencem a Deus. Herança no hebraico significa propriedade. Então ele está dizendo: eis que os filhos são propriedade do Senhor. Ou seja, Deus nos confiou uma propriedade que é dele para que nós cuidássemos. E quando nós falamos de Deus confiar algo nas nossas mãos, nós estamos falando que o Senhor, Ele está colocando nas nossas mãos algo para nós gerenciarmos, algo para nós cuidarmos. Quando nós falamos de cuidado, de gerenciamento, nós sabemos que lá na frente vai haver uma prestação de contas disso. O que o Senhor está dizendo? Que os filhos que são herança dEle, são uma propriedade dEle, que Ele colocou na nossa mão para cuidarmos lá na frente. O Senhor vai requerer de nós, como for Ele
né, colocou nas nossas mãos essa responsabilidade, como é que nós vamos entregar esses filhos que são propriedade para Ele ao Senhor? Amém. Então, antes de mais nada, nós pais, vocês pais, vão responder diante de Deus como vocês têm criado o filho de vocês. Não precisa eu falar muita coisa, que o pastor Luiz já pincelou muito aqui sobre isso. Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, pais, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Eu quero focar nesse versículo 4, falando para vocês, pais. Pais no contexto igreja. Pais no contexto irmãos na fé. Pais no contexto nós que praticamos a mesma fé, que é o tema desse congresso. Olha quanto é sério, pastor Luiz, pastor Tiago, Lorena, igreja. Nós estamos preocupados em formar bons cidadãos para essa terra. Estamos preocupados em formar os nossos filhos bem profissionalmente. Estamos preocupados em formar os nossos filhos com as melhores profissões. Ou seja, estamos preocupados em formar os nossos filhos como pessoas bem-sucedidas. E muitas das vezes nós, pais, dentro da igreja, não estamos preocupados em formar os nossos filhos para serem bons cidadãos do céu. Nós não estamos preocupados em formar os nossos filhos para ser bons cidadãos do reino de Deus. E eu disse lá em Salmo 127 que o Senhor há de cobrar de nós, pais, como nós estamos criando os nossos filhos, porque é uma responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos. A nossa preocupação é deixar os nossos filhos bem aqui nessa terra, mas nós estamos abrindo mão do principal, que é a palavra de Deus, é aquilo tudo que o pastor falou, que eu não preciso falar mais. Ou seja, qual que é o nosso alvo principal na criação dos nossos filhos? É ensinar os nossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, ou seja, advertência, correção, no aviso, no conselho, dentro da palavra de Deus. Essa é a nossa primeira missão, é levar os nossos filhos a ter um encontro com o Senhor, é levar os nossos filhos a ter um encontro com Deus, experiências com Deus, porque Ele é o governo da sua casa, Ele é quem conduz a sua casa, Ele é quem sustenta a sua casa, Ele que coloca os nossos filhos no propósito correto, mas nós estamos preocupados em levar os nossos filhos em outro caminho, totalmente ao contrário daquilo que o Senhor disse que nós deveríamos colocar. Quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo que uma coisa é certa, a outra não é certa. Não estou dizendo que você deve escolher uma coisa ou outra. Eu estou dizendo qual deve ser a nossa responsabilidade primária. É criar os nossos filhos para ser bons cidadãos dos céus. Porque nós vamos prestar conta dos nossos filhos para o Senhor. Quando eu falo sobre essa parte emocional, porque quando a gente se fala de emocional, na minha época, quando se criasse filho, a gente preocupava simplesmente na sobrevivência material, colocar comida dentro de casa. Principalmente naquela época onde os nossos pais tinham muitos filhos. E principalmente a maioria não tinha uma condição financeira adequada. Então qual que era o nosso papel? Era trabalhar, colocar comida dentro de casa. Mesmo assim muitas das vezes não acontecia. Ou seja, nós criávamos os nossos filhos para sobrevivência. Nós não tivemos aquela proteção também emocional. E muitas das vezes os nossos pais deixavam a desejar, porque eles preocupavam com o sustento, eles preocupavam ali não deixar faltar nada, mas ao mesmo tempo o mais importante, que era uma presença, que era um apoio, que era um afeto, um carinho, eles deixavam a desejar. Mas por que naquela época aquilo não era falado? Porque aquilo naquela época não era tão imposto como é hoje. Mas era a nossa época, era daquele tempo. Nós não tínhamos tempo para aprofundar, nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos esse tanto de conhecimento sendo lançado hoje. E por isso muitos pais aqui presentes cresceram, tiveram uma vida sem
a sua vida emocional está respaldada para criar os seus filhos. Ou seja, não crescemos. Quando eu falo pais, eu quero dizer pais e mães, tá? Para a gente ganhar tempo. Quando eu falo pais, nós não tivemos uma base forte, uma base necessária para criar os nossos filhos saudáveis emocionalmente. Ou seja, criamos os nossos filhos à medida que nós aprendemos. E qual foi aquilo que nós aprendemos? Simplesmente a criar filhos. Então aquilo que você aprendeu, aquilo que os seus pais te ensinaram, foram aquilo que vocês trouxeram para os seus filhos. Ou seja, nós criamos os nossos filhos a partir daquilo que nós fomos criados pelos nossos pais. Os nossos pais tiveram uma criação, nós recebemos a criação que os nossos pais tiveram, nós recebemos uma criação, e aí nós trouxemos essa criação para os nossos filhos. E aí vem o que eu quero dizer para você, a nossa infância. Tudo começa na infância. A nossa infância é um solo pela qual nós vamos pisar pelo resto da vida, porque de lá que vem as feridas, de lá vem os traumas, de lá vem as dores, de lá vem tudo o que nós aprendemos com os nossos pais. E fica a pergunta aqui, qual a criação pais que vocês receberam dos seus pais? Se vocês voltarem lá atrás, eu tenho um testemunho, você tem outro, o pastor Luiz tem outro, o pastor Tiago tem outro, cada um de nós tem um testemunho para falar sobre criação de pais, dos nossos pais e os pais conosco. Eu tenho um testemunho que ele é forte, ele é pesado, nós não chegamos a passar fome, mas faltou alimento dentro da minha casa. Então, se faltou alimento, imagina o resto. O que não faltou? Porque meus pais, eles lutavam pela sobrevivência. E mesmo lutando pela sobrevivência, ele deixou faltar a sobrevivência, que era comida. Mas vamos deixar isso para outro tempo. O contexto aqui é outro. E muitas vezes, nós estamos ensinando os nossos filhos o que nós aprendemos. Eu louvo a Deus que algumas coisas foram mudando, e eu louvo a Deus por vocês, pai, que não nasceram num berço evangélico, está trazendo os seus filhos hoje para a igreja e serem criados aqui de acordo com a palavra, porque muitos de vocês não foram criados na palavra, mas está tendo a oportunidade de criar os seus filhos dentro da palavra, com os princípios de Deus, para que os seus filhos possam ser felizes e não se desviar desse caminho. Então eu louvo a Deus por isso. E também eu quero dizer para vocês que, infelizmente, muitas vezes tem se tornado um desafio criar os seus filhos no geral, porque muitos pais carregam na alma feridas do passado, traumas de infância, experiências da infância, que infelizmente influenciaram você na criação dos seus filhos. E para fechar, na verdade não é nem um terço daquilo que eu queria falar, mas eu só vou pincelar aqui 2 coisinhas e vou encerrar, porque já são 15 para as 10. Eu só quero dar alguns exemplos para vocês sobre padrões que vocês às vezes repetiram com os filhos de vocês. Muitos pais aqui podem ter crescido sem afeto. E hoje você tem uma dificuldade de demonstrar um carinho para o seu filho, você tem dificuldade de abraçar, você tem a dificuldade de dizer eu te amo, você tem muitas dificuldades nesse quesito de afeto. Por quê? Porque você foi uma pessoa que cresceu sem afeto. Então automaticamente esse padrão repetitivo que você recebeu, você gera ele sobre os seus filhos. Pais aqui que foram criados com críticas constantes, eles podem reproduzir nos filhos uma educação baseada em cobranças excessivas. Ou seja, você foi criado sendo cobrado debaixo de muitas críticas, ou você se torna um pai muito crítico e os seus filhos já perdem o prazer de conversar com você, porque tudo que ele vai falar com você, você vem com uma crítica, ou você vem com uma cobrança excessiva e os filhos se afastam de você porque não é isso que ele esperava de você. Porque você repetiu o mesmo padrão, inconscientemente, às vezes querendo dar o melhor para o seu filho, mas você não conseguiu porque você repetiu um padrão que você foi criado. Pessoas que viveram aqui num ambiente de violência podem reagir com agressividade diante de muitos conflitos, mesmo sem desejar. Quantos pais aqui foram criados, os seus pais criaram você debaixo de um machismo, debaixo de surra,
apanhando, e como vocês têm criado seus filhos, batendo, dando surra, usando de machismo, achando que a autoridade dentro de casa é machismo, e achando que a autoridade tem que ser feita em excesso do jeito que você foi criado. Lembre-se, pais, nós estamos criando nossos filhos num contexto diferente, numa época diferente, com conhecimento diferente e com uma base diferente que vocês já têm. Mas vocês querem criar os seus filhos de acordo com que vocês foram criados, mas porque muitas das vezes não é porque vocês querem, estão guardados aqui dentro, e vocês repetem isso inconscientemente, sem perceberem, mas vocês estão afastando os seus filhos de vocês. Mais uma e eu vou terminar. Isso é repetição de padrão. Eu sei que criar filhos é um desafio, mas é isso que o Senhor quer abrir os olhos de vocês. Eu tenho aqui N motivos para mostrar para vocês. Uma das coisas que eu quero frisar, pais, os seus filhos, eles aprendem mais daquilo que vocês vivem do que aquilo que vocês falam. Vocês estão vivendo pouco e falando muito. Vocês estão cobrando dos seus filhos algo que vocês não estão vivendo. Tem filhos aqui, pai, crianças, adolescentes, jovens, que já estão carregando feridas, estão doentes emocionalmente, porque vocês estão dizendo uma coisa e vivendo outra. Agressividade dentro dos lares, palavras que não deveriam ser ditas, grosserias. Quantos pais usando de palavrão dentro de casa, quantos filhos que não conseguem ver Deus nos pais dentro de casa, e N características que eu poderia dizer aqui. Tenho palavras também para vocês, filhos, mas em uma outra oportunidade eu quero falar mais sobre isso. Nós queremos orar por vocês, porque não vai dar mais tempo. Queria aqui trazer uma advertência para os filhos, porque nem tudo é 100% culpa dos pais. Eu estou puxando a orelha dos pais aqui, mas eu queria entrar muito mais nisso. Nem tudo 100% é culpa dos pais, porque na verdade culpar os pais por 100% de tudo é fácil, mas seria também meio injusto. Porque família não é a única fonte de traumas. Família não é a única fonte de feridas. Família não é a única fonte de dor. Porque ao longo da vida, nós vamos sendo feridos, porque a vida também nos fere. Então tomem cuidado por vocês, filhos, só culparem os pais, sem conhecerem a vida dos pais de vocês. Filhos, vocês conhecem a base que os seus pais tiveram? Vocês conhecem o que os seus pais receberam? Não tem como os pais de vocês darem para vocês aquilo que eles não sabem dar, aquilo que eles não receberam, aquilo que eles não aprenderam. Então tem que ter um conjunto aí de filhos para com os pais e de pais para com os filhos. Mas mediante tudo isso nós queremos orar por vocês. Eu sei que tem muitos filhos aqui carregando feridas, dores, traumas e estão culpando os pais. Se vocês não liberarem perdão, é uma escolha. Se vocês não liberarem perdão, vocês não serão bem-sucedidos na vida de vocês. Liberem perdão para os pais. Pais, liberem perdão para os filhos. Porque muitas das vezes, vocês pais criaram os filhos numa excessividade que eles não deram conta de entender, porque vocês criaram eles numa época totalmente diferente a qual vocês foram criados. Então os filhos também precisam entender isso. Então eu quero aqui reunir vocês, pais e filhos. Filho, se você tem seu pai e a sua mãe aqui nessa noite, vai até eles. Pais, vão até os filhos, nós vamos orar pelas famílias agora. Vamos orar pelos pais, orar pelos filhos. Se você não tem ninguém aqui, junte com alguém aí próximo da sua casa. Junte com alguém aí que você pode orar com ele. É uma noite de você liberar perdão, é uma noite de cura, é uma noite de transformação. É uma noite de você deixar aquilo que tem prendido você muitas das vezes, de crescer. É noite de você jogar isso tudo fora, esse monte de lixo que você tem acumulado, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. A Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. A Tua palavra diz que os filhos são propriedade do Senhor. Deus, os nossos filhos são joias preciosas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, salva a nossa família.
Pai, salva a nossa casa. Pai, cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor comece a converter os corações dos pais. Pais, Deus, que muitas vezes não tiveram entendimento de como criar os seus filhos, mas eu entendo também, Pai, que muitos daqueles aqui deu o melhor que eles tiveram. Muitos não tiveram para dar, mas a si mesmo eles tentaram dar. Pai, eu peço ao Senhor também que vá até o coração dos filhos e converta o coração dos filhos, para eles entenderem, Pai, que os pais também não têm como ser flexíveis numa era onde para nós aquilo que para eles é certo, para nós não é. Pai, converta o coração dos filhos nessa noite em nome de Jesus, para que eles possam entender que tudo que os pais fizeram, Pai, foi por amor a eles. Quantas vezes nós amamos mais os nossos filhos do que a nós mesmos, mas mesmo assim eles não entenderam a advertência que foi por amor. Oh Senhor, eu peço, converta o coração dos filhos para que eles possam entender esse propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, e eu peço ao Senhor que comece a curar corações aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, vai passando com o teu bálsamo, vai curando o coração de pais, Deus, que muitas vezes usaram de violência para com a esposa, usou de violência para com os filhos viram isso, estão crescendo feridos emocionalmente. Pai, os filhos estão crescendo cheios de traumas, os filhos estão crescendo, Pai, querendo ir embora, os filhos estão crescendo, Pai, não tendo uma identidade paterna e materna dentro de casa, porque muitas das vezes o inimigo tem roubado isso. E nessa noite eu peço ao Senhor, cura o coração dos pais, cura o coração dos filhos, que haja perdão nessa noite em nome de Jesus, que haja cura nessa noite em nome de Jesus, que haja renovo em nome de Jesus. Pai, vai curando toda ferida na alma, que seja curada agora em nome de Jesus, toda dor na alma que seja dissipada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai curando, vai restaurando. Pai, em nome de Jesus, Pai, que os filhos agora liberem perdão para o pai, porque a tua palavra diz que o papel como filho é ser obediente e honrar aos pais. Pai, em nome de Jesus, ensina os filhos a obedecer, ensina os filhos a honrar, ensina os filhos a obedecer, ensina os filhos a perdoar. Filhos, perdoa agora, libera perdão para o teu pai, libera perdão para a tua mãe. Deus te dá uma oportunidade de receber cura através do perdão. Libera o perdão em nome de Jesus. Pais, liberam perdão para os seus filhos agora, por tudo aquilo que eles têm feito no quesito de desobediência, de não errar, de não honrar. Em nome de Jesus, libera perdão em nome de Jesus, libera perdão em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toda dor seja dissipada. Revolta, filhos revoltados, revolta, vai embora agora em nome de Jesus. Toda revolta seja dissipada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro vidas transformadas, famílias transformadas, pais transformados nessa noite em nome de Jesus. E eu quero te agradecer, Pai, por cada vida. Eu quero te agradecer por cada família que continua conosco. Continue sendo o centro da nossa casa, o centro do nosso lar, o centro da nossa família. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, quero agradecer desde já a presença de todos. Esse congresso, ele tem continuidade. Na quinta-feira, quero convidar você também a estar aqui. Na sexta-feira também, nós estaremos aqui. E no sábado será especialmente para os jovens. Então, em nome de Jesus, venha pai, venha mãe, filhos, convide as pessoas para estarem aqui. Olha que palavra abençoada. Teremos aqui na quinta-feira, psicólogas, terapeutas, psicólogas, ensinando aí dentro da palavra de Deus. E amados, nós também hoje temos a cantina lá embaixo. Se não deu tempo de você fazer um lanche, faça lá embaixo, amém? Abençoe aí, ó.